teorias para o dimensionamento dinâmico. Assim como nós temos teorias que envolvem o dimensionamento estático, que vocês devem ter trabalhado em redes de materiais, tá? Que é a teoria de Tresca, teoria da máxima tensão normal, teoria da máxima tensão de estralhamento, que é a teoria de Tresca, a teoria de... agora esqueci o nome delas aqui. Tem teorias para materiais frágeis, tem teorias para... teoria de von Mises, desculpe, tem a teoria de von Mises, tá? A teoria de von Mises é a mais importante na engenharia mecânica, né? E para cada situação, material frágil ou material dúctil, tem algumas teorias que explicam o comportamento das falhas ao longo, né, das tensões principais. Lá no caso das teorias estáticas, tá? Todas elas estavam relacionadas com as tensões principais que uma peça possui. Tensão principal σ1 e tensão principal σ2. Então, lá, eu vou usar essa apresentação aqui, vocês desenvolviam, né, gráficos, tá? O gráfico, por exemplo, era um gráfico que levava em consideração as tensões principais σ2 e σ1, tá? E lá a principal teoria lá de resistência materiais para engenharia mecânica era a teoria de von Mises, que apresentava uma elipse, né? E quando nós traçávamos a teoria de von Mises, passando pelos pontos de escoamento do material, né? Tá mal feita aqui o desenho, a elipse, né? Mas era uma elipse, e aqueles pontos de carga que se situavam dentro da elipse, né? Imagina que isso aqui é uma tensão uma tensão de trabalho, sigma, né? σ1 e σ2, né? Se esse ponto de falha se situava dentro do gráfico da teoria de von Mises, ele tinha uma certa segurança. Se o ponto de tensão de trabalho se situava fora do gráfico de Mises, a peça falhava por escoamento, né? No caso, usando aqui a teoria de von Mises para carga estática. Semelhante agora acontece para as cargas dinâmicas, tá? Então, as cargas dinâmicas vai acontecer algo semelhante da estática, só que agora nós temos que considerar as cargas médias e cargas alternantes. Tensões médias e tensões alternantes. Então, só para lembrar vocês, na aula passada, a gente trabalhou com o ensaio de tração, né? E então que esse ensaio que caracteriza o material, tá? Esse ensaio aqui é um ensaio de flexão alternante. Ele caracteriza o material e ele permite calcular, então, determinar o S', né? E todas as propriedades do material ao longo da vida, né? Então, ele faz o gráfico de Roller, né? Mas um ponto importante do gráfico é a tensão de fadiga, né? Tensão limite de resistência de fadiga para 1 milhão de ciclos, né? Aqui caracteriza o material, tá? E esse ensaio, ele é feito com carga predominantemente alternante, ó. O comportamento das tensões ao longo do ensaio são desse tipo aqui, ó. Nas fibras, né, da peça, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui de referência, essa fibra, ela é ora tracionada e ora comprimida, sempre seguindo um padrão de carregamento puramente alternante, tá? Mas eu posso fazer ensaios, não mais nessa máquina, teria que ser uma máquina diferente, né? Uma máquina que, além da tensão alternante, pudesse nos dar uma tensão média, né? Eu poderia usar outros tipos de ensaio e submeter corpos de prova a tensões médias e alternantes, né? Eu poderia submeter ao corpo de prova a tensões que não são puramente alternantes, como é o caso aqui da máquina do ensaio de flexão, tá? Então, eu poderia colocar tensões à máquina de tal forma que no sistema, essas tensões máximas e mínimas gerassem uma tensão média, certo? Gerasse uma tensão média no corpo de prova e, em cima da tensão média, uma tensão alternante, tá?
o cálculo delas é feito aqui, da mesma forma que a gente calculou as forças, né? Tem duas formas, cada uma delas permite calcular a força média e alternante, e dessas forças transformar em tensão média e alternante conforme o tipo de solicitação que tem. Então, se eu pegasse vários corpos de prova, tá? Vários corpos de prova, inúmeros, e fizesse vários ensaios com esses corpos de prova, mudando o comportamento da tensão média e da tensão alternante, nós poderíamos chegar num resultado, né, numa coletânea, num conjunto de informações que nos habilitasse, então, a, por exemplo, se nós estivéssemos lá em 1870, né, a pensar numa teoria de falha dinâmica, tá? Então, lá naquela época, então, o pessoal fez vários ensaios em corpos de prova, mudando o nível de tensão média e alternante, e os caras tinham muito tempo para pensar, né? E eles pararam na frente daquela quantidade imensa de dados, tá? Colocaram esses dados de falha num gráfico e idealizaram, então, as teorias de falha por fadiga, tá? A história é mais ou menos assim, tá? Se naquela época tivesse celular, eu acho que nós, na engenharia, estávamos ferrados, né? Porque nós não ia ter nenhuma informação, né, para poder usar hoje em dia, porque todo mundo ia trabalhar com o WhatsApp, só ir com o Facebook, com o Instagram e assim por diante, e não ia ter informação para nada. Só até que naquela época não tinha celular, né? Tô brincando, né? Mas assim, aí o pessoal, então, pegou essa coletânea de informações dos testes, tá? Muitos dados, tá? E resolveram plotar. Quando ocorriam as falhas do material, eles pegavam, então, naquele corpo de prova, o nível de tensão média e alternante que o corpo de prova rompeu, certo? E plotaram esses dados num diagrama, né, XY, tá? Onde eles colocaram no eixo X aqui, eles plotavam a tensão média com que o corpo de prova falhava, e no eixo Y, eles plotavam a tensão alternante com que o eixo falhava, tá? Então, começaram a fazer esses gráficos. E foram plotando, né? Foram plotando os dados de falha, por exemplo, tá? Quando o nível de tensão, esse diagrama em escala, então, né? Uma escala bem adequada, tá? Então, eles fizeram um teste com um corpo de prova com um nível de tensão média alternante e viram, ó, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, tensão média 500 e tensão alternante 0. Eles submeteram o corpo de prova com esse nível de tensão e viram que falhou, tá? Então, eles viram que o corpo de prova falhou e pegaram, então, esse ponto e plotaram ele aqui, ó. Plotaram o ponto de falha aqui, ó. Tensão média, por exemplo, 500 e nível de tensão alternante 0. E foram variando, pessoal, as tensões, tensão média e alternante no teste, e aqueles corpos de prova que iam falhando com esses níveis de tensão média e alternante, eles iam foram plotando os pontos de falha destes materiais. E cada um desses pontos aqui que eu estou colocando no desenho representavam, então, pontos de falha, né, do nosso material, do corpo de prova, tá? E observem que, mais ou menos, o comportamento desses pontos de falha, tá, era mais ou menos esse, ó. Então, aqui eu estou com um nível positivo de tensão média e um nível positivo de tensão alternante aqui para cima, né? E esses aqui, mais ou menos, então, né, o mais ou menos, sempre quando eu falo mais ou menos, pessoal, né, é porque é estatístico, tá? Mais ou menos porque nada se comporta, tudo é aleatório. Então, o mais ou menos que eu falo sempre é o aleatório, tá? Para não confundir que não sabe, né? O mais ou menos, às vezes o pessoal usa para dizer que não sabe muito bem, né? Não, é para dizer que é aleatório, tá? Então, de forma aleatória, mais ou menos, de novo, mais ou menos, né? Os pontos de falha
se comportavam mais ou menos assim, ó, aproximadamente, então, desse forma aqui, ó, tá? Aqui já, né, se vocês olharem aqui, aqui o eixo, né, implica em tensões médias negativas, né, e ainda tensões alternantes positivas, certo? Então, o comportamento dos pontos de falha era mais ou menos desse tipo aí, tá? Mais ou menos desse tipo, tá? Só um pouquinho. Bom, aí, então, esses ensaios foram desenvolvidos, tá? E aí as pessoas daquela época usaram as teorias. Eles viram que esses pontos de falha que ocorria nos materiais, nos corpos de prova, eles tinham mais ou menos um comportamento igual, pessoal, para todos os materiais. O que mudava de um material para outro era a distância desses pontos em relação à origem, né? Eles podiam ficar mais afastados, né? Eles poderiam ficar situados aqui mais afastados, nessa região aqui, tá? Ou mais próximos dessa região aqui, ó, dependendo da resistência dos materiais, dependendo do SUT e da tensão de escoamento de cada material. E aí, então, eles observaram que aproximadamente, então, o comportamento desses pontos era mais ou menos esse aqui, ó. Vou colocar uma canetinha diferente aqui, uma cor diferente. Eles viram que esses pontos aqui, ó, deixa eu colocar um azul, aqui, mais ou menos, aproximadamente, né, estava a tensão SUT do material. Se eu estou fazendo um corpo de prova, estou fazendo esses ensaios, por exemplo, eram de um corpo de prova com um aço, por exemplo, 1020, vamos imaginar que o SUT desse material fosse aproximadamente uns 400 megapascal, e vamos pensar que a tensão de escoamento seja 250, estou chutando aqui os valores, tá? Não sei de cabeça esses valores, tá? Então, eles observaram que se eles ensaiassem esse material, esse 1020, aproximadamente esse ponto aqui embaixo, ele correspondia ao SUT, praticamente 400 megapascal, tá? O escoamento estaria mais ou menos aqui, ó, mais ou menos aqui assim, então, ó, uns 250, aqui estaria o escoamento do material, uns 250, e eles também observaram que aproximadamente esse ponto aqui, ó, o limite inferior das falhas aqui, né, existe uma zona de dispersão de resultados, tudo isso aqui é uma zona de dispersão de resultados, né. Então, eles observaram que esse limite aqui embaixo correspondia aproximadamente à tensão de fadiga, a tensão de fadiga do material, para 1 milhão de ciclos, por exemplo, certo? Ok? Então, o limite inferior dessa zona de dispersão, ele aproximadamente era esse aqui, e aqui aproximadamente era esse ponto aqui, ó, esses pontos aqui, e mais ou menos, né, aproximadamente, tudo isso se convergia como uma elipse, ó. Se vocês pegarem mais aproximadamente esses pontos, ó, o Gerber foi um pesquisador dessa nossa linha, ele resolveu, então, criar uma teoria onde ele pegou os pontos médios dessa faixa, né, ele pegou os pontos médios da faixa, certo? E resolveu descrever uma teoria, né, que é a teoria de Gerber. Então, ele pegou e uniu esses pontos aqui, aproximadamente, ó, tá? E criou uma teoria que foi a teoria de Gerber, ó, aproximadamente, uma linha reta aqui, né, no lado negativo. Por que é uma linha reta aqui no negativo? Né? Porque com tensões de compressão a fissura não abre, né? A fissura só abre com tensões médias de tração, tá? A fissura não progride com tensão negativa de compressão, né? Então, ela não abre. Então, ele viu que esses pontos de falha poderiam ser aproximados por uma elipse. E a história, então, deu o nome dessa elipse como elipse de Gerber.
elipse de Gerber, em homenagem, então, ao pesquisador Gerber. Ok? Então, essa elipse, ela descreve os pontos médios de falha que foram plotados nesse diagrama tensão alternante versus tensão média, tá? Para cargas dinâmicas. Bom, aí veio um outro pesquisador. E aqui em cima, aproximadamente, eu tenho o SUT, só deixa eu ver aqui embaixo, aqui em cima eu tenho mais ou menos o SUT, ó, tá, do material. Opa, cadê o meu mouse aqui? Aqui eu tenho aproximadamente o SUT, aqui, desculpe, deixa eu apagar esse aí. Eu vou ter também aqui em cima, se eu botar nesse diagrama aqui, basicamente lá em cima, eu vou ter também, em algum ponto mais para cima, eu vou ter o SUT, tá? E em algum ponto aqui embaixo, eu também vou ter a tensão de escoamento. Os dois em escala, né? Certinhos, tá? Então, o que aconteceu, tá? Não é tanto assim, senão não vai dar certo para fazer o desenho aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais pequeno aqui, esses dois pontos aqui. Este aqui e esse aqui mais para baixo, senão não vai dar certo o desenho aqui depois, tá? Então, aproximadamente aqui tem os pontos de o SUT, uma escala mais ou menos igual de baixo aqui, do eixo X, e a tensão de escoamento, tá? Então, aqui estaria as propriedades do material. Plotados aqui o limite de resistência à fadiga, a tensão de escoamento do material e o SUT do material. Aqui a tensão de escoamento do material no eixo X e o SUT do material. Teve um outro pesquisador que foi o Goodman, o bom homem, né, que ele pensou diferente. Puxa, se esses aqui são os pontos de falha, eu vou fazer isso de forma diferente. Eu vou aproximar isso de uma forma diferente. Ele, então, resolveu aproximar esses pontos de falha a partir de linhas retas. E ele resolveu, cortei a linha de Gerber aí, tá? Ele resolveu, então, deixa eu traçar novamente a linha de Gerber, ele resolveu fazer o seguinte, ó. Ele resolveu explicar o seguinte, ó. Ele criou duas linhas tentando colocar os pontos de falha fora dessa linha. Deixa eu colocar mais uns pontos de falha aqui. Ele tentou traçar uma linha para tentar colocar todos os pontos de falha fora da linha dele. E ele traçou essa linha aqui, ó. Os meus desenhos estão um pouquinho prejudicado. Ele traçou essa linha tentando colocar os pontos de falha o máximo possível fora da linha dele, para fora da linha. E essa linha, então, ela foi chamada, foi o Goodman, né? O Goodman, o bom homem foi o cara que idealizou isso. A história chamou, então, essa linha de Goodman, né? E essa linha de Goodman tenta explicar que as falhas por fadiga ocorrem sempre para cima, né? Fora. Só que, se vocês olharem aí, ó, tá? Vocês podem observar que, na realidade, existem pontos de falha que estão dentro da linha. Então, ela não explica totalmente o comportamento das falhas dinâmicas, tá? Então, foi a linha de Goodman, ele tentou aproximar inicialmente por uma linha, e depois ele tentou aproximar isso por uma outra linha, que foi a linha de escoamento do material. Ele fez isso aqui, ó, ele traçou uma outra linha aqui, que foi pela linha de escoamento, que tentou afastar, então, nessa região aqui, ó, principalmente nessa região aqui, ele tentou afastar os pontos de falha para fora da linha. Então, ele fez essa linha verde, que eu vou colocar aqui, ó, essa linha verde, ó, que foi o diagrama modificado de Goodman. Ao invés de traçar entre SUT e SUT lá em cima, né, e escoamento, ele traçou essa linha inicialmente e depois uma próxima linha aqui, ó, tá? Na verdade, essa linha passava pelo SE,
Tá? Então, ele fez um diagrama modificado. Na realidade, ele fez isso aqui, ó, a linha dele. Eu fiz todo ele manual, o meu diagrama todo ele manual, mas foi esse aqui, ó. Ele tentou aproximar por essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, passando por aqui, tá? Pelo SE. E viu, então, que nessa região aqui, ó, existiam pontos de falha ainda, tá? E aí, então, ele traçou a segunda, o diagrama modificado de Goodman, passando uma linha pelo escoamento aqui, ó. E aí, então, essa região que ficou para dentro do diagrama, ó, da linha de Goodman, então, era a região onde as peças que tinham carregamento não falhavam. Então, essa região aqui, ó, com a linha modificada de Goodman. Mas teve mais um sujeito, então, que foi o Soderbergh, que olhou esse diagrama de forma diferente e traçou, então, a linha de Soderbergh, que é uma que a gente usa bastante na engenharia, tá? Para fazer o projeto de peças mecânicas. A gente usa sempre a linha de Goodman, ou a linha de Goodman modificada, que é essa aqui, ou a gente usa, então, a linha de Soderbergh. O Soderbergh olhou os pontos de falha, vou tirar um pouquinho aqui as outras duas linhas, então, aqui, ó, ele olhou os pontos de falha, né, e pensou na mecânica, na engenharia mecânica. Eu acho que ele era engenheiro mecânico. E fez o seguinte, ó, traçou a teoria de Soderbergh, idealizou a teoria de Soderbergh. Ele disse o seguinte, ó, ele pegou a tensão de escoamento aqui embaixo e a tensão de limite de resistência à fadiga e traçou uma linha reta entre os dois pontos. Feito? E disse o seguinte, ó, se eu tenho uma peça mecânica e essa peça mecânica está sujeito a um nível de tensão médio e alternante de von Mises, cujo ponto de tensão está dentro do diagrama, tensão alternante e tensão média. Esse ponto não vai falhar. Agora, se o nível de tensão médio e alternante na peça for tal que a tensão média de von Mises ou a tensão alternante de von Mises estiver fora desse diagrama, com essas coordenadas aqui de tensão, essa peça vai falhar. Essa peça vai falhar. Ela pode falhar pela teoria, ela pode falhar pela teoria de Soderbergh, mas pode não falhar pela teoria de Goodman. Tá? Vamos pegar aqui a teoria de Goodman, ó. A teoria de Goodman é essa aqui, ó. Aqui é a teoria de Goodman. Ou seja, está em cima da teoria, né? Então está com coeficiente de segurança praticamente 1. Mas poderia não falhar pela teoria de Gerber, que é pontos médios. Tá? Então aqui, ó, esse ponto aqui de carga, pela teoria de Gerber, não vai falhar. Pela teoria de Goodman, ele está com limite 1. E pela teoria de Soderbergh, aqui então Soderbergh, tá? Soderbergh, pela teoria de Soderbergh, ele ainda tem um coeficiente de segurança com relação à falha. Ele pode, o nível de carga pode aumentar ainda um pouco mais, que a peça não vai falhar. Então, surgiram, então, pessoal, essas teorias. A teoria elipse de Gerber, que não é usada no dimensionamento de peças, porque é um ponto médio de falha. Imagine que eu vou fazer o projeto de uma nave espacial, né, de um foguete, né, ou de uma coisa com tensões, com valores médios de falha. Puxa, quer dizer que existe lá 10% de chance só no começo de tudo aquilo que eu vou projetar falhar lá em cima, né? Então não dá. Então, em função da segurança, a gente usa ou a teoria de Goodman, que liga a tensão SUT com a tensão de fadiga do material, ou a gente usa a teoria de Soderbergh, tá? Mas qual a diferença das duas? Principalmente essa, a tensão de escoamento. Por que na engenharia mecânica a gente usa a tensão de escoamento? Porque se algum material, alguma peça, de alguma forma,
Vou colocar aqui o diagrama tensão de formação do material. SUT, e aqui em cima, então, tensão de escoamento, baixa tensão de escoamento. Se algum material, alguma peça, for submetida a um nível de tensão que chegue na tensão de escoamento ou passe ela, o que acontece com a peça? Ela entra no limite plástico, e o que acontece se eu liberar a carga? Ela tem uma deformação permanente, ó. Ela quando eu tiro toda a carga, como ela ultrapassou o limite elástico e foi para a fase plástica do material, ocorre uma deformação permanente no material. E aí, as nossas folgas micrométricas que nós temos na engenharia, né, vão para o espaço. Então, na mecânica, a gente nunca pode ultrapassar a tensão de escoamento no projeto de peças, né? Principalmente aquelas que têm um ajuste muito preciso entre as partes. Então, a teoria de Soderbergh, ela prevê que os pontos de falha do material sempre estão para fora inclusive do limite de escoamento. E ela, então, é a mais usada na mecânica por causa disso, porque ela limita os pontos de falha pela tensão de escoamento. Ao contrário da teoria de Goodman, que também é usada na mecânica, tá? Só que ela limita pelo SUT. Então, por exemplo, aqui, esse ponto de falha que eu estou colocando aqui, ó, ele não vai romper a peça, certo? Mas não vai romper, mas significa que esse ponto de falha já escoou. Então, a peça não rompeu, mas escoou. Então, na mecânica, ocorreu a falha. E aí, então, surgem essas teorias baseadas em cima sempre dessa análise de dados que foram idealizadas, não é? Lá em 1880, 1870, né? Quando surgiram as locomotivas, máquinas a vapor, que começou a industrialização. Professor, Oi? Então por Goodman, ele pega da tensão de escoamento até o SUT, o Goodman, ele pega aqui, ó. Ele pega o SUT, tá, a linha de Goodman, né? Certo. Essa linha de Goodman aqui, ela pega uma reta entre o SUT e o SE do material, SE'. Tensão de fadiga. O Soderbergh pega uma linha reta entre a tensão de escoamento e o SE'. Então, ela é mais segura para a engenharia mecânica, a linha de Soderbergh. Tá? Ok? Deixa agora, eu vou passar, então, sair desse monte de risco aqui e vou passar aqui para cá, então. Então, vejam que essa seria, então, a influência desses pontos aí, tá? Então, olha, aqui dá para agora um pouco mais limpo todo o desenho, né? Então, vejam que a linha de Goodman é a verde. Ela sai do ponto SUT e vai até o ponto de limite de resistência à fadiga do material. Para 1 milhão de ciclos, esse ponto aqui é o SE', tá? Se for para uma vida finita, é o SF', tá? Então, vejam a linha de Gerber é a vermelha, ela pega os pontos médios de falha. A linha de Goodman, ela é mais segura que a de Gerber, ela já coloca todos os pontos de falha fora do diagrama, tá? Só que ela tem o problema de aqui embaixo, ó, aqui está em função, aqui, as peças aqui, ó, elas estão seguras com a linha de Goodman, mas falharam por escoamento e falharam por Soderbergh, tá? Peças que têm esse nível de tensão médio e alternante aqui, ó, tá? E a linha de Soderbergh, então, é uma linha reta que une a tensão SE' com a tensão de escoamento. E ela, então, ela é a mais segura para a gente fazer o projeto de peças mecânicas, ok? São linhas. Então, como eu falei, a gente vai, no projeto, nós vamos partir da força máxima e força mínima, e vamos, a partir dela, ó, calcular força média e força alternante. Em função do tipo de carregamento que eu tenho na peça, pode ser flexão, pode ser tração, pode ser cisalhamento ou torção, eu vou ter um nível de tensão, um tipo de tensão média,
vou ter tensões de flexão e tensões de compressão e tração, ou posso ter tensões de cisalhamento ou tensões de torção. A partir dessas tensões de torção, nós vamos calcular as tensões principais σ1 alternante e σ1 médio, tá? De acordo com a força que age aqui no sistema. A partir dessas tensões, nós vamos calcular uma tensão de von Mises média e alternante, certo? Von Mises, média e alternante. E a partir dessas tensões médias e alternantes que estão acontecendo na peça que eu estou projetando, tá? Nós vamos vir com essas tensões médias e alternantes e vamos plotar aqui o nível dela. Vamos supor, tensão média de von Mises, esse valor que eu calculei aqui, 60 megapascal. Tensão alternante, 200 megapascal. Então, coloquei aqui 200 megapascal. Tensão alternante de von Mises. E vou achar esse ponto aqui, ó, de tensão de trabalho, no diagrama tensão alternante e média. Ok? E a partir daí, eu vou usar a teoria ou de Goodman ou de Soderberg para calcular o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, para uma situação 3, que envolve o aumento progressivo lá na peça, imaginando que essas tensões médias e alternantes, elas gerem um aumento progressivo das duas tensões médias e alternantes proporcionais, tá? Eu vou usar a situação 3, que vocês vão ler depois aí no e-book, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu pego uma linha reta que sai da origem desse diagrama e passa pelo ponto de carga. Tá aqui essa linha reta, ó. Tá aqui a linha reta. Passou pelos dois pontos. A distância que eu tenho entre o ponto de carga e esse ponto, quando ele cruza o diagrama de Soderberg, isso é o coeficiente de segurança. Se eu pegar e medir com uma régua, fizer esse desenho em escala, e medir com uma régua esse tamanho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui, ó, 1, e medir esse tamanho 2, ó, da origem até aqui, o tamanho 2, tá? Esse tamanhozinho 2 aqui, vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem, tá? Se nós cadê o zoom? Aqui. Ó, se eu pegar, então, e dividir essa distância 1, ó, que é um pedacinho bem pequenininho, fizer um cálculo e dividir isso por... desculpe aqui. Se eu pegar, na verdade, toda essa distância aqui, ó, e dividir pela essa distância pequenininha, eu tenho o coeficiente de segurança da peça. Então, vejam que, nesse caso, pessoal, o ponto de carga está bem próximo da linha de Soderberg. Isso quer dizer que o coeficiente de segurança é praticamente 1. Quanto mais para baixo eu estiver com o ponto de carga, por exemplo, se eu estivesse aqui, mais segurança, mais coeficiente de segurança eu tenho para chegar até o ponto de falha. O diagrama de Soderberg me dá o ponto de falha. Eu estou com um nível de tensão aqui, ó, bem próximo ao nível de falha. Então, o coeficiente de segurança é baixo. Se eu estou trabalhando com um ponto de carga, por exemplo, por aqui, eu estou longe da linha de Soderberg, eu estou longe do ponto de falha. Então, o coeficiente de segurança é maior. Quanto mais próximo da origem estiver o ponto de carga, maior é o coeficiente de segurança. Se eu estivesse com o ponto de carga em cima da linha de Soderberg, o coeficiente de segurança seria 1 naquele momento ali, ó. Se o ponto de carga está fora da linha de Soderberg, para cima, o material falhou, a peça falhou. Falhou por quê? Falhou como? Falhou com o escoamento do material, tá? Então, isso olhando somente a equação de Soderberg. Agora, olhando a linha de Goodman, né?
a distância desse ponto até a linha de Goodman é um pouquinho maior do que na Soderbergh, então ele tem um pouquinho de segurança a mais pelo Goodman, e um pouquinho mais de segurança com relação ao Gerber, tá? Só que o Gerber, ele sabe, é ponto médio de falha, tá? Então não dá para usar esse ponto aí. Então isso fez surgir, então, essas teorias, tá? As teorias de dimensionamento. E a gente pode, para calcular o coeficiente de segurança, a gente pega, traça esse diagrama tensão alternante e média, tensões médias e alternantes, como está colocado aqui, tá? E coloca exatamente esses pontos SUT do material, faz em escala o diagrama, coloca aqui o ponto da tensão de escoamento, aqui o limite de fadiga do material, que caracteriza a resistência da peça ou do material, né? Da material ou peça, e traça a linha de Soderbergh, uma linha reta entre escoamento e SF. E aí, traça também em escala os pontos médios de falha. E mede essas distâncias. Quando nós medirmos essas distâncias, nós temos, então, o coeficiente de segurança. Então, se eu dividir... Deixa eu até ampliar um pouquinho, deixa eu ver se a próxima figura está melhor. Tá? Não, deixa eu fazer aqui diferente aqui. Deixa eu descartar essas anotações. Deixa eu só voltar naquela figura dali. Deixa eu ampliar um pouquinho mais essa aqui. Então, só para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Só estou interessado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, imagine o seguinte, ó. Imagine, então, que esse aqui seja o diagrama de Soderbergh. Esse é o Soderbergh. Vamos imaginar que esse aqui seja o ponto de falha. Esse aqui, o ponto de carga, o ponto de tensão de trabalho da minha peça. Ela tem uma tensão média Mises e uma tensão de alternante de von Mises, tá? Então, para mim saber o coeficiente de segurança, eu faço isso aqui, eu pego uma linha reta, passando pelo ponto de carga, é uma linha reta isso aqui, ó, até encontrar a teoria. Fechou? Então, aqui eu traço um ponto e rebato isso para baixo, ó. Rebato esse ponto para cá, ou posso rebater esse ponto, essas coordenadas para cá, ó. Certo? Vou chamar essa distância aqui, então, ó, de x, e esse ponto de y, tá? A distância, em relação à origem, é a coordenada y, e a coordenada x, aquele ponto onde essa linha reta passou pelo ponto de carga e interceptou a linha da teoria de Soderbergh. Como é que eu vou calcular o coeficiente de segurança dessa peça? Se eu pegar essa dimensão x aqui, ó, isso aqui é o x. O coeficiente de segurança de Soderbergh, ele é igual à distância x dividido pelo sigma m'. Então, se eu pegar o x e dividir ele pelo sigma m', que é essa coordenada aqui, ó, que eu já calculei, que é a tensão de trabalho média que ocorre na peça, eu tenho o coeficiente de segurança por Soderbergh. Eu posso fazer a mesma coisa com a tensão alternante. Se eu encontrar o y, o coeficiente de segurança, então, por Soderbergh, ele vai ser igual ao y, é toda essa tensão aqui, dividido pelo sigma A', que é essa dimensão aqui, ó. Isso me dá o coeficiente de segurança por Soderbergh. Como eles são proporcional, situação 3, o resultado que eu vou obter aqui é o mesmo resultado que eu obtenho aqui, ó, em x. É a mesma coisa. É a mesma relação. E eu também poderia fazer, se eu estou fazendo isso graficamente, tá? Eu poderia, então, pegar essa dimensão aqui, ó, toda essa dimensão aqui, vou colocar em verde. Deixa eu colocar uma outra cor. Eu poderia pegar toda essa dimensão aqui, ó, medir com a régua, tudo isso aqui, ó, até aqui. Medir com a régua se o meu desenho está em escala.
Pego essa dimensão, vou chamar aqui de A, toda a dimensão verde é o A, e divido pela dimensão aqui, outra cor aqui, o amarelo. Será que vai dar certo o amarelo aqui? Essa dimensão aqui, ó, amarelo. O B. O B é a distância da origem até o ponto de carga aqui medido pela linha. E o A é lá em cima. Também o coeficiente de segurança de Soderberg também vai ser igual a A dividido por B. Tá? Então, tudo isso permite calcular o coeficiente de segurança contra a falha dinâmica, plotando as tensões de von Mises médias e alternantes. O linha aqui agora, ó, esse sigma, vou botar aqui em cima, sigma A linha. Esse linha aqui, já levando em consideração que vocês viram em resistências materiais, é tensão de von Mises. Von Mises. Tem lugares que escrevem von Mises com 2 S e tem livros que escrevem com 1 S. Puxa vida, eu acho que é com 1 S, tá? Eu estou colocando com 2. Mas existem livros com esses 2. Eu não fui atrás para ver qual que era o nome correto do von Mises lá, mas é a teoria de von Mises, ok? Então, o procedimento para vocês fazerem o projeto é esse, tá? Aí vem o seguinte, tem um exercício que está proposto, um vídeo que está proposto para vocês, que é o seguinte, ele transforma, então, esse diagrama em uma equação. E essa equação de Soderberg, é essa aqui, ó. Para calcularmos o coeficiente de segurança, por exemplo, pela equação de Soderberg, a fórmula que a gente usa é essa aqui, ó. 1 dividido por coeficiente de segurança por Soderberg é igual a tensão média de von Mises dividido pela tensão de escoamento do material, mais tensão alternante de von Mises dividido pelo SE do material. Essa aqui é a equação de Soderberg. O que ela faz aqui? Isso aqui é uma equação que passa por esses 2 pontos aqui. Ó. Isso aqui pode ser o SE também. Ó. Tá? É uma equação de uma reta que passa por esses 2 pontos aqui, ó, o SE e o SY, e isso se traduz, então, numa equação. Tá? Na verdade, isso aqui está ligado com a intersecção do ponto. Ó, se nós pegarmos o ponto de carga, sigma M' sobre sigma A', essa equação é a intersecção dessa linha reta aqui, ó, com a linha do diagrama de Soderberg, e dividindo já acha, então, o coeficiente de segurança. Vocês têm um vídeo que mostra como essa equação é deduzida. Tá? Eu montei esse vídeo para que vocês possam ver como ela é desenvolvida. Vai ser importante para vocês entenderem tudo isso. Tá? Envolve uma dedução aí de álgebra lá, álgebra, geometria analítica, né, e álgebra, né, mais geometria analítica, tá? Intersecção de 2 retas, tá? Umas poucas coisas que a gente usa de álgebra e geometria analítica, né, foi essa, para formar essa teoria aí, tá? E a equação, se eu pegasse, então, essa linha reta e cruzasse ela pelo diagrama de Soderberg, tá? A equação de Goodman, desculpe, pela linha azul de Goodman, a equação de Goodman, o gráfico transformado em equação, é essa aqui, ó, 1 dividido por N de Goodman, né, é igual a tensão média dividido pelo SUT do material, tá, mais a tensão alternante de von Mises dividido por SE do material, da peça. Então, essa vai ser a equação matemática do Goodman, né? Dessa linha azul aqui, ó, é a da linha azul. E essa equação aqui é a da linha verde, aqui nesse desenho aqui, ó. Então, eu apresentei para vocês como é que se deduz esse negócio aqui, ó, tá? Então, a dedução dessa equação de Soderberg, aqui é o Soderberg, tá? A equação de Soderberg, e essa aqui é a equação de Goodman. Vocês têm, então,
como você faz a dedução da equação de Soderberg, tá? Se vocês olharem, a única diferença entre elas é que a linha de Soderberg passa pelo escoamento e a linha de Goodman passa pelo SUT. E aí, então, olha o que muda, só muda esse termo aqui, ó, tensão de escoamento, e na de Goodman, SUT. Então, essa equação permite vocês resolverem o problema de dimensionamento dinâmico. Como é que vocês fazem o projeto, então? Vocês calculam as tensões médias e alternantes, comparam com as tensões de resistência ao escoamento e a resistência à fadiga e calculam esse valor aqui, ó. Essa vai ser a forma como vocês vão projetar, então, e vão fazer o cálculo de peças dinâmicas, tá? Então, aí vem uma situação, deixa eu manter essa aqui, vem uma condição, pessoal. E aí, como é que eu vou fazer esse projeto? Deixa eu só botar mais um slide em branco aqui. O projeto que a gente... Vamos começar lá em resistência dos materiais. Em resistência dos materiais, como geralmente os tipos de solicitação eram simples, tá? Vocês conheciam, então, a tensão, as propriedades mecânicas do material, a tensão de escoamento e o SUT. Vocês conheciam esses dois valores aqui. E geralmente, como eram exemplos simples, geralmente era um diâmetro, tá, para ser calculado, em função do tipo de carregamento, por exemplo, aqui flexão. Vocês calculavam o momento fletor, né? O momento fletor que está sendo aplicado aí, tá? Vocês calculavam, então, o momento fletor e calculavam a tensão de flexão, que pela fórmula é bem simples, né? Π d elevado na 4 sobre... meu Deus do céu, deixa eu restaurar aqui. Momento fletor vezes C sobre o I, momento de inércia. Basicamente, o C era o diâmetro sobre 2 e o I, π d na 4 sobre 64. Que colocando na forma, tensão de flexão era igual a momento fletor, então calculado, vezes d sobre 2, dividido por π d na 4 sobre 64, que dava, então, aproximadamente, tá, momento fletor vezes momento fletor dividido, vezes 32, né, dividido por π vezes d ao cubo. Então, essa, vamos arrumar ela. Momento fletor vezes 32 sobre π vezes d ao cubo. E aí, no projeto de resistência dos materiais, vocês, então, pegavam essa tensão e igualavam a tensão admissível. Então, a tensão admissível do material era a tensão de escoamento dividida por um coeficiente de segurança, que é o que vocês usavam no projeto. Então, a tensão admissível, ela pegava a tensão de escoamento, dividia por um coeficiente de segurança e era a tensão que eu ia trabalhar no máximo, a tensão admissível. E aí, vejam, a única variável que eu tenho aqui no meu projetinho é o diâmetro. Então, o diâmetro, vou colocar aqui ainda, o diâmetro ao cubo era igual, então, ao momento fletor vezes 32 dividido por π vezes sigma admissível. Ó, deu para colocar no projeto o diâmetro, eu coloquei aqui, eu entro com as cargas, com o momento fletor, né? E com a tensão do material, sempre eu entro com o quê? Com o esforço de trabalho, aqui no caso o momento fletor, e com a tensão de resistência do material, admissível do material. E calculei o diâmetro direto.
tá? Calculei o diâmetro direto. Então, em resistência dos materiais, a gente geralmente partia da força e do material, e como as solicitações eram simples, nós já calculávamos diretamente a dimensão que eu precisava. Tá? Calculávamos a dimensão. Eu tinha uma fórmula que era colocada, o diâmetro era colocado em evidência, e eu tinha como resolver o problema. Só que agora temos um problema, né? Em elemento de máquinas, essa forma de resolver o problema não dá mais para resolver assim. Eu tenho que fazer, aqui nós fazíamos um dimensionamento, agora em elemento de máquinas, a gente vai fazer sempre uma análise. A forma mais fácil de resolver um problema de elemento de máquinas é analisar. Elemento de máquinas é fazer diferente. O que eu vou fazer em elemento de máquinas? Se a carga for dinâmica, então, é difícil de achar uma equação que tenha o D isolado. Nós vamos ter que fazer assim, ó. Nós vamos... O projeto baseado em elemento de máquinas é assim, ó. Ah, eu tenho que fazer uma peça. Essa peça vai ser submetida a um momento fletor. Só que agora vai ser um momento fletor dinâmico, né? Momento fletor dinâmico. Esse material tem a tensão de escoamento e o SUT. Então, dessas duas resistências mecânicas, nós vamos ter que determinar o SE da peça. Tensão limite de resistência à fadiga para a vida infinita. E como é que eu vou fazer o projeto? Não dá, na maior parte das vezes, nós não vamos ter mais no final uma fórmula que eu vou calcular o diâmetro D. Não tem mais. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que... Isso aqui é o diâmetro. Eu vou dizer que esse diâmetro aqui... se eu usar uma peça, essa peça aqui com essa força, usar um diâmetro de 10 milímetros. Vou ter que... A ideia do projeto de elemento de máquinas é assim. Eu arbitro um valor do D e faço todos os cálculos e verifico o coeficiente de segurança por Soderberg. Calculo o coeficiente de segurança por Soderberg. Para mim calcular o coeficiente de segurança, eu tenho que saber qual que são as tensões de trabalho, sigma MA' e sigma M', que são tensões envolvidas. E aí eu calculo o coeficiente de segurança. Puxa, usando 10 milímetros, o coeficiente de segurança deu 0,5. Não deu certo, falhou. O que eu faço? Não deu certo. 10 não deu certo. Passo para 15. Né? Vamos supor que essa peça, por uma norma, tem que ter um coeficiente de segurança de 2,5. Então 10 não deu, deu 0,5, falhou. Usei 15, fiz o cálculo, deu 0,95. Tá? Falhou ou está em cima da linha. Usei 20 milímetros. Usei 20, já deu 1,5 de coeficiente de segurança aqui embaixo quando eu calculei a minha peça. Não cheguei nos 2,5. Vou usar 25. Usei 25, cheguei aqui em 2,3. Está próximo do 2,5. Vou usar 26. 26 deu 2,48. Esse 2,5. Então, no projeto de elemento de máquinas, na maior parte das vezes, nós vamos atribuir um valor do diâmetro da peça, da dimensão da peça, e vamos sempre calcular o coeficiente de segurança. Tá? E vamos comparar o coeficiente de segurança calculado com aquilo que eu preciso. E vou fazer o cálculo. Então, a gente atribui o valor e faz uma análise do resultado. Atribui o valor, analisa, até que eu chego na posição, naquilo que eu desejo. Então, vejam que isso vai dar muito mais cálculo para ser feito. Tá? E aí, então, não há como nós fazermos esses cálculos somente no papel, na mão. A gente precisa, cada um de vocês precisam elaborar um programinha,
seja no Excel, seja ele no Silab, no MATLAB, em qualquer lugar, para ficar fazer um modelo da falha e ficar simulando valores aqui. Na verdade, eu estou simulando valores aqui, para que esses valores deem o resultado que eu preciso lá. Por quê? Porque na maior parte das vezes aqui no meio, para mim calcular essa tensão de von Mises média e alternante, eu tenho tensão de torção, mais tensão de flexão, mais tensão de cisalhamento, cisalhamento não aqui, tensão de compressão ou de tração, tá? E aí, isso gera um estado, né, de tensões, né, onde eu vou ter um nível de tensão σ1 e σ2 diferente, né? σ1 com um valor e σ2 também com outro valor, tensões principais. E aí, então, não há como juntar tudo isso numa única fórmula, pessoal, tá? Sempre o projeto é por tentativa e erro, tá? Digamos assim, eu dou um chute lá no começo, né? O pessoal não gosta da palavra chute, mas né, na engenharia também não fica legal, né, dar um chute, né? Sempre fala que atribui um valor, eu atribuo um valor aqui e vejo qual que é o resultado lá na frente. Não deu certo? Atribuo um outro valor aqui e verifico o resultado aqui, tá? É por tentativa e erro, pessoal, até que eu consigo uma situação que gera um projeto satisfatório, tá? E é assim, então, que vão ocorrer esses exercícios que vocês têm pela frente, então, tá? Manter. Tá? Então, o uso dessas teorias, tá, vai estar vinculado com essa ideia de projeto, tá? Então, essa mais ou menos era o que eu queria passar para vocês, tá? Esse conteúdo. Aqui tem alguns outros slides aqui que vocês vão ler depois no e-book de vocês aí, tá? Então, aqui no final dele tem alguns casos para calcular a tensão de von Mises, tá? Mas agora, vocês praticando e fazendo e conversando comigo sobre os exemplos que vocês têm para fazer aí, tá? Os exercícios que vocês têm para fazer, vocês vão entender como é que é esse processo, tá? Eu acho que a melhor forma de fazer é vocês fazerem os exercícios que estão propostos aqui, tá? Para ver onde que aplica o sigma A', sigma M', e assim por diante dentro do processo de falha.